disposto para a igreja, para o Evangelho. Nós queremos fazer a leitura do tempo, para que a gente possa dar início à palavra nesta manhã, missão de número 2, 12 de outubro, que tem como tema o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Diga comigo, o corpo é a maravilhosa obra da criação de Deus. Amém. O texto áureo diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo número 14. A verdade prática, que é um termo usado como objetivo de tudo aquilo que a gente vai aprender, diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Meus queridos, não é uma lição muito fácil, né? A gente tratar de um assunto como esse. Não é fácil, mas não quer dizer também que ele seja impossível a compreensão. Nada da palavra de Deus ela tem como uma impossibilidade o conhecimento de cada assunto, né? Por isso que dentro da sua maravilhosa obra, trabalho do Senhor, ele levanta homens que dedicam a sua vida inteira, né, em busca de conhecimento, da sabedoria, para lidar com certos assuntos na palavra de Deus, que muitas vezes não é tão vasto, né, para que a gente possa assim, ter um desenvolvimento maior do conhecimento. Eu acho muito interessante, porque o salmista usa uma expressão, e eu acho muito interessante também, porque ele usa uma expressão dizendo que de forma tão maravilhosa foi formada, mas o Senhor tem coisas na sua palavra que Deus não derrama de uma vez, Deus não dá o seu conhecimento de uma vez, Ele não traz para que o homem conheça tudo de uma vez, não tem como, né? E quando a gente fala de um assunto como este, eu acredito que precisaria de, no mínimo, uma Bíblia só para estudar um assunto como esse, já que o salmista disse que a obra da criação ela é maravilhosíssima, né? Mas a gente encontra tão pouco assunto a respeito disso, né? Faz lembrar quando Jesus subiu ao monte, no capítulo 17 de Mateus, e ali ele se revelou para os discípulos, pelo menos para 3 apóstolos, né? Pedro, João e Tiago. Quando Jesus, depois daquela manifestação maravilhosa, a Bíblia diz que quando ele está descendo o monte novamente com os discípulos, ele diz assim: não contem nada do que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem ressuscite. E quando Jesus diz aquilo, não é que ele não queria que as pessoas deixassem de conhecer o que aconteceu em cima, não. É porque se os discípulos falassem alguma coisa do que viram, com o pouco conhecimento que tinham a respeito daquela situação, com toda certeza, eles não ensinariam o que viram. Eles apenas deixariam confusos o coração de todas as pessoas que viessem ouvir. Foi preciso Jesus morrer, ressuscitar, aparecer para os discípulos ali no cenáculo, né? Mostrar as suas mãos, mostrar do seu lado, né? Para que eles viessem compreender o que aconteceu no monte, o que aconteceu com a morte e ressurreição de Cristo e aquilo que precisava ser ensinado para as pessoas no futuro, né? E mais interessante ainda é que Deus não se utiliza de nenhum dos apóstolos que teve aquela visão para ensinar o que aconteceu ali. Deus se utiliza de Paulo para ensinar o que aconteceu no monte, mesmo não estando presente. E aí você vai para Gálatas, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. No capítulo 1, Paulo diz que o que aprendeu do Senhor, o que aprendeu, ele não aprendeu de homem nenhum. Ele disse: eu aprendi do próprio Jesus. Do próprio Jesus. E no capítulo de número 2, ele fala desse conhecimento, dizendo que esteve, né, com o Senhor depois da sua salvação,
ele esteve com o Senhor 3 anos ali na Síria, aprendendo com o Senhor. Ele diz que depois desses 3 anos veio a Jerusalém para conhecer Pedro e não viu outro apóstolo a não ser Pedro e Tiago, irmão do Senhor. E depois de 14 anos ele volta novamente para fazer a obra, e 14 anos novamente ele volta, e quando volta ele traz um ensino idêntico àquilo que os apóstolos ensinaram, só que com um nível superior de conhecimento. E no capítulo 2 ele diz que para estar diante dos apóstolos houve uma necessidade dele expor o Evangelho. É bom a gente